Olá, pessoal, tudo bem? Então, promessa é dívida. Então, lá vai aqui meu primeiro vídeo falando sobre bioenergética e oxidações biológicas. Então, vamos lá. Eu sou a Girlândia, né? Sou professora de bioquímica para cursos de ensino superior, de um modo geral. Dou aula na medicina, na farmácia, fisioterapia, odonto, enfim, todos os cursos da área da saúde. Sou farmacêutica, mestra e doutora em ciências fisiológicas, pós-doutora em ciências fisiológicas também, e vou falar um pouquinho para vocês sobre energia hoje. Então, vamos lá. Antes de a gente começar, a gente precisa entender um pouco o que é o metabolismo, né? O que a bioquímica trata quando ela está falando sobre metabolismo. Então, metabolismo nada mais é do que uma atividade celular altamente coordenada que utiliza sistemas multienzimáticos, ou seja, sequências de enzimas que vão atuar sobre substratos e tem como objetivo central essas reações 4 objetivos, que são eles. Primeiro, obter energia, ou seja, gerar energia para o funcionamento celular. Depois, converter moléculas, então moléculas exógenas em moléculas endógenas. Terceiro, polimerizar, ou seja, formar moléculas grandes a partir de moléculas menores. E, por fim, sintetizar e degradar biomoléculas que vão ser importantes aí para o funcionamento do nosso organismo. A gente precisa lembrar também que existe uma diferença muito importante nos metabolismos, principalmente quando a gente fala de síntese de energia. Então, nós temos 2 grandes grupos, né, de seres vivos, que são aqueles autotróficos e os heterotróficos. O que vai diferenciar um do outro? Então, os seres que são chamados de autotróficos, eles vão utilizar a luz para gerar energia, para gerar ATP, lá nos cloroplastos. Por outro lado, os seres vivos que são chamados de heterotróficos, e aí o ser humano se encaixa nessa classe, eles vão utilizar os alimentos e a energia química potencial desses alimentos, que vai ser, então, depois convertido para gerar ATP. Então, a fonte de energia, ou melhor, como eles geram energia, vai variar bastante entre os seres autotróficos e os seres heterotróficos. E a gente precisa lembrar também, lá no ensino fundamental, ensino médio, que para que a gente tenha equilíbrio, a gente precisa de seres autotróficos e seres heterotróficos, que eles vão se complementar aí no ciclo do carbono, ok? Além disso, a gente precisa lembrar também dos tipos de metabolismo. Então, a gente classifica o metabolismo em 2 grandes grupos de reações químicas. Aquelas que são anabólicas e aquelas que são catabólicas. A gente fala o seguinte, que o anabolismo, ele é considerado um metabolismo divergente. Por que divergente? Porque a gente vai pegar moléculas e vai originar, a partir de um intermediário comum, diversas moléculas distintas. Então, os produtos finais, eles divergem entre si, eles são diferentes. Além disso, o anabolismo, ele vai ter como principal característica o gasto de energia, ou seja, para a gente produzir qualquer coisa no organismo, a gente precisa investir energia, ou seja, a gente precisa gastar energia, gastar equivalentes redutores, né? Gastar biomoléculas que são importantes para o nosso corpo, né? Para conseguir produzir essas moléculas no anabolismo. Então, a gente gasta, a gente investe. Por outro lado, o catabolismo, ele é uma via bioquímica convergente. O que é uma via bioquímica convergente? Significa que eu parto de produtos iniciais, aliás, de substratos iniciais diversos, e eu origino, no final, produtos finais equivalentes, ou o mesmo produto final. Então, o catabolismo ele vai convergir para as mesmas moléculas, ou para a mesma molécula, na verdade. E ao contrário do anabolismo, que ele vai, na verdade, complementar o anabolismo, a gente vai, durante o catabolismo, sintetizar energia e sintetizar equivalentes redutores. Ou seja, eu vou fornecer para a célula formas dela originar energia.
como eu disse para vocês, catabolismo e anabolismo, eles são complementares. Então, enquanto um eu sintetizo biomoléculas e gasto energia para isso, no outro eu degrado biomoléculas para fornecer energia para essa célula. É como se fosse uma balança de pratos mesmo, enquanto um vai gastando, o outro vai fornecendo energia, tá? Então, e aí a gente consegue um metabolismo equilibrado. Nessa imagem a gente consegue visualizar e entender muito bem como funciona essa questão do anabolismo e do catabolismo, de ser convergente e ser divergente. Então, aqui em vermelho eu tenho o catabolismo. Vocês podem ver que eu tenho diversas moléculas de carboidrato, ó, originando no final o mesmo metabólito comum, que é o acetil-CoA. A mesma coisa acontece com os lipídios, tá vendo? E com os nossos aminoácidos também, ou seja, com as proteínas. Então, a gente diz que o catabolismo ele é convergente porque, ó, todo mundo, não importa qual macromolécula eu estou estudando, elas vão convergir para o mesmo intermediário comum, que é o acetato, que é o acetil-CoA. Por outro lado, aqui em azul, eu tenho o nosso anabolismo. Observem que eu parto de um mesmo intermediário comum, que é o acetato, só que no final, ó, eu vou ter várias moléculas diferentes. Por isso que o anabolismo ele é divergente, porque eu vou divergir nos produtos finais formados, ok? Uma coisa que é importante aqui, como eu disse, anabolismo e catabolismo, eles vão ser aí complementares, ou seja, um vai utilizar a energia que o outro produz. Mas, e o metabolismo, ele também é dinâmico, ou seja, a gente vai fazer vários processos ao mesmo tempo. Mas a gente nunca vai ter catabolismo e anabolismo da mesma molécula acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque não faz sentido, ó, pensa comigo, o organismo ele gastar energia para produzir uma determinada molécula para ele degradar ela no segundo seguinte. Então, isso nunca vai acontecer. O que pode acontecer, por exemplo, eu estou fazendo catabolismo de glicose, que é a glicólise, e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo anabolismo de ácidos graxos. Porque essa glicólise, ela fornece aí citrato, ou acetil-CoA em grande quantidade, que ele vai originar citrato, que é utilizado para a biossíntese de lipídios, né, de ácidos graxos. Então, aqui eu estou fazendo duas coisas, não é? Anabolismo e catabolismo, mas de moléculas diferentes. E aí o organismo precisa ter controle. Como é que ele vai controlar? Se ele vai fazer anabolismo de uma coisa, catabolismo de outra, e que é para elas não acontecerem ao mesmo tempo. Então, eu vou ter aí algumas regras ou algumas formas de controle. Quais são elas? Então, eu vou utilizar enzimas exclusivas para cada uma das vias. Então, se eu estou pensando em catabolismo de carboidratos, né, de glicose, o catabolismo é a glicólise. Eu vou ter aí 3 enzimas, hexoquinase, piruvato quinase e fosfofrutoquinase, que elas são exclusivas do catabolismo. Elas não participam do anabolismo. Mesmo que a gliconeogênese ela seja exatamente o oposto da glicólise. Mas essas 3 reações, que são irreversíveis, né, que também é uma segunda forma de controle, elas vão aí, vai ser necessário que tenha enzimas adicionais, que são unicamente da gliconeogênese, para que eu consiga fazer essa rota, né? Essa rota catabólica. Além disso, eu posso ter também localização celular distinta. Isso a gente vê bem direitinho no metabolismo de lipídios. Por quê? A biossíntese de lipídios ela acontece exclusivamente no citoplasma. E o catabolismo acontece exclusivamente na mitocôndria. Então, eu vou ter dois locais diferentes, eu vou compartimentalizar esses processos e assim eu consigo controlá-los. Por fim, eu vou ter formas de regular, que não são apenas esses processos que eu descrevi acima. Quais são eles? Primeiro, concentração de substrato. Então, pensando no metabolismo de carboidratos, se eu tenho muita glicose, se meu substrato é abundante, eu vou ter uma tendência a fazer a via bioquímica, que é a glicólise. Porque a concentração do substrato, ela influencia diretamente a velocidade das reações. Quanto mais substrato, mais rápido aquela reação vai acontecer. Então, eu favoreço uma via bioquímica. Outra forma é a presença de enzimas alostéricas, que elas podem aí ser ativadas, né, utilizando os efetores positivos e negativos, que não necessariamente são substratos e produtos. Por exemplo, novamente, vamos pensar de novo na glicólise.
Então, na glicólise, um efetor alostérico positivo para a glicólise é o NAD+. NAD+, não é nem substrato nem produto, né, da via bioquímica. Mas se tem mais NAD+ na célula, isso gera nas enzimas alostéricas uma ligação e acelera as suas reações bioquímicas. Porque a célula entende que ela precisa fazer glicólise para gerar mais energia, já que NAD+, assim como ADP, são produtos de gasto energético. Outra forma de controle muito utilizada são os hormônios. Então, a gente tem várias moléculas que são, vários hormônios no organismo que vão atuar no metabolismo. Por exemplo, insulina e glucagon. Insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que ele tem efeito hipoglicemiante, ou seja, ele faz com que a glicose ela entre dentro da célula e seja utilizada por alguma via bioquímica. Então, a gente pode dizer que ele ativa o metabolismo de carboidratos, porque ela vai promover o aumento da glicólise, porque vai entrar mais glicose nas células, né? Tecido muscular, tecido adiposo. Por outro lado, o glucagon ele vai promover gliconeogênese, porque ele é um hormônio que é hiperglicemiante. Então, ele lá no tecido hepático, ele promove naquele tecido o estímulo da biossíntese de novo de glicose, ok? Então, a gente tem essas formas de controlar os diferentes metabolismos. Mas de que se trata essa bioenergética? Ou o que é essa bioenergética, na verdade? Então, bioenergética, ela é o estudo das transduções energéticas que ocorrem nas células vivas, ou seja, a mudança de uma forma de energia para outra. E a gente vai estudar na bioenergética como o organismo ele sintetiza, usa, convoca e guarda as diferentes formas de energia, né? A energia de um modo geral. Então, para isso que a gente estuda na bioenergética. Para a gente entender como funciona isso, a gente precisa lembrar aí das duas leis, né, da primeira e da segunda lei da termodinâmica. A primeira é a lei da conservação de energia, ou seja, na natureza, a energia não é criada nem perdida, ela é sempre transformada. Então, o que a gente faz aqui na bioquímica é transformar a energia de uma energia química para uma energia térmica, ou de uma energia potencial para uma energia química, de fato. Então, a gente vai transformando essa energia. E a segunda lei, que é a lei da transferência de energia, ou seja, o sistema ele sempre tende ao caos, ou seja, ao aumento da desordem para realizar um trabalho. E isso vai determinar se aquela transferência de energia ela vai ser espontânea ou não. Então, a gente diz que sempre que há o aumento da entropia de um sistema, a gente tende a ter um processo espontâneo, beleza? Em bioquímica, a gente traduz isso de espontâneo, não espontâneo, a gente estuda isso utilizando um cálculo, que é o cálculo da energia livre de Gibbs, ou ΔG, 0 tracinho, que significa que aquele sistema, ele foi, aquela reação, né, ela aconteceu em condições ideais de temperatura, pressão e pH, que para a gente aqui em bioquímica é importante. Como se faz esse cálculo da energia livre de Gibbs? Então, a gente usa uma fórmula química, que é a fórmula do ΔG. E aí, essa fórmula diz que o ΔG, ou seja, a variação de energia, ela vai ser igual à variação de entalpia, o ΔH, menos o T, que é a temperatura em Kelvin, ou seja, a temperatura absoluta, vezes o ΔS, que é a variação de entropia do sistema. E aí, o resultado final desse cálculo, ele pode ser de duas naturezas. Vai ser um número sempre, e ele pode ter, pode ser um resultado com ΔG positivo, mais alguma coisa, ou pode ser um ΔG negativo. O que isso significa para a gente? Que todas as vezes que o ΔG ele for negativo, significa que aquela reação bioquímica ela acontece de forma favorável. Ela é espontânea, ela é exergônica. Eu libero tanta energia quando aquela reação acontece, que a energia é suficiente para eu gerar o meu produto e ainda sobra energia para ser liberado para o sistema, para aquele local onde aquela reação está acontecendo. Por outro lado, quando o ΔG ele é positivo, isso significa que essa reação ela é
endergônica ou ela é desfavorável do ponto de vista termodinâmico. A gente não pode confundir favorável com instantâneo. Não quer dizer que as reações elas são instantâneas, mas elas são favoráveis, elas são espontâneas. Então, se eu colocar aquela enzima com aquele produto apenas, aquela reação vai, ou aquele substrato, perdão, gente, aquela reação ela vai se processar de maneira natural. Ok? Mas eu preciso ter as condições ideais. Eu preciso ter enzima, preciso ter o substrato, ter pH ideal, temperatura ideal. É diferente de instantâneo. A oxidação da glicose, por exemplo, é um processo altamente exergônico. Mas se eu deixar a glicose em cima da mesa na presença de oxigênio, nada vai acontecer, ela não vai virar ATP. Então, eu preciso de quê para a glicose virar ATP? Eu preciso da enzima, preciso de uma solução, preciso estar com pH 7, pouquinho, preciso de temperatura 37 graus. Então, a gente vai ter algumas exigências, ok? Beleza? Então, ó, de bioenergética, essa era a parte introdutória. Então, a gente precisa entender e aprender a interpretar, primeiro, o ΔG, né, que é positivo ou negativo, o que isso significa. Porque quando a gente estiver estudando as reações bioquímicas, a gente precisa entender o que significa esses valores, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou começar a explicar sobre energia, o que é energia e como que a gente gera essa energia no organismo, tá? Beijinhos, segue lá no Instagram, tá? @GirlandiaBrasil. Tchau, tchau.